E de acordo com o Ministério da Fazenda, a crise econômica potencializou os gastos federais e fez aumentar o custo de captação de recursos do Tesouro Nacional. Somente no BNDES, o impacto dos juros fez aumentar os subsídios em quase 5 bilhões de reais. A frase de ordem do governo de Michel Temer foi cortar gastos. Mas o resultado das contas federais mostra que em 2016, cerca de 107 bilhões de reais foram utilizados só com despesas em subsídios financeiros. De acordo com os auditores fiscais do Tribunal de Contas da União, o número é praticamente o mesmo em 2015, só que com uma redução apenas de 700 milhões de reais. Devido à alta dos juros durante a crise, 10 bilhões e 700 milhões de reais tiveram que ser pagos a mais em subsídios. Mais de 106 bilhões foram usados com programas e a maior parte dos recursos foi designado para empresas. Empréstimos da União ao Banco Nacional de Desenvolvimento foi o que custou mais caro. Somente no BNDES, o impacto dos juros fez aumentar os subsídios em quase 5 bilhões de reais. Com o Programa de Sustentação do Investimento, por exemplo, o governo gastou 20 bilhões de reais em 2015 e em 2016 o aumento foi de 22%. O Ministério da Fazenda destacou que a crise econômica potencializou os gastos federais. Fez aumentar em quase 1,5 ponto percentual o custo de captação de recursos do Tesouro Nacional, que depois foram repassados como subsídios às empresas. A estratégia inicial de Temer era cortar alguns subsídios e economizar cerca de 15 bilhões. Mas a recessão atrapalhou os planos e muitas empresas do setor privado tiveram dificuldades financeiras. Com isso, Temer preferiu manter alguns programas. Pensando na preparação para os Jogos de Tóquio em 2020, 180 atletas olímpicos e paralímpicos foram selecionados para receber o patrocínio do Bolsa Pódio. Saiba mais. Saltos e mais saltos. A rotina do atleta Hugo Paris é assim desde os 6 anos de idade. Ele, que é destaque do time brasileiro de saltos ornamentais, treina cerca de 4 horas por dia. Tanta dedicação dá resultado. Aos 32 anos, Paris já participou de mais de 300 competições e de 4 Jogos Olímpicos. Já fui também a 3 Jogos Pan-Americanos, já fui a vários mundiais, vários campeonatos sul-americanos, né? Então, na minha lista de competições ali tem acho que praticamente todas as competições possíveis. Este ano o saltador está entre os atletas beneficiados com o Bolsa Pódio do governo federal. Ela consegue manter os atletas focados somente no treino, né, e dá a possibilidade de fazer um melhor planejamento para a sua carreira. Assim como o Hugo, 183 atletas brasileiros serão patrocinados pelo Bolsa Pódio. Destes, 70 serão contemplados pela primeira vez. É o início da preparação do Brasil para os Jogos de Tóquio 2020. A categoria Pódio é a mais alta do programa Bolsa Atleta e foi criada em 2013 com o objetivo de patrocinar atletas com chances de medalha de disputar finais nos Jogos Rio 2016. Nesta primeira lista serão contemplados atletas olímpicos e paralímpicos, um investimento de cerca de 24 milhões ao ano em bolsas que variam de 5 mil a 15 mil reais. Para o ministro do Esporte, a Bolsa Pódio incentiva a formação de novos atletas. Todos os nossos medalhistas estão incluídos nele, né? E todos os novos talentos em que temos a expectativa de que venham a representar bem o Brasil. E é fundamental para que a gente tenha uma base sólida, que a gente tenha ídolos que motivem as crianças a praticarem esporte, que motivem os adultos a buscarem uma atividade física para uma vida mais saudável, com um lazer melhor. Fique com a entrevista especial de hoje. O jornalista é, por excelência, um especialista em generalidade, porque entende um pouquinho de cada coisa, ou pelo menos pensa que entende. Eu sei que sempre ouvi dizer que essa temporada de inverno é o terror daqueles que são alérgicos, que são asmáticos.
E vejo alguns paliativos, algumas soluções que são apresentadas. Hoje nós vamos tirar esse assunto a limpo. Estamos recebendo aqui o doutor Luciano Vilela, que é otorrinolaringologista. Tive uma briga uma vez na Rádio Globo por causa de botar otorrinolaringologista, o locutor quase me matou. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Satisfação em tê-lo conosco. Muito Essa obrigado. História de terror dos alérgicos, o inverno, procede, doutor? Procede, é uma época... Ou é lenda? Não, procede realmente. É uma lenda verdadeira, diríamos assim. Essa época é uma época em que todo mundo, né, o nosso organismo, ele sofre um pouquinho mais. Embora a gente não tenha um inverno rigoroso aqui na nossa região, mas a gente sempre sofre, o nosso organismo sofre um pouquinho mais para fazer as funções que precisa, né? Ou seja, as funções básicas do nariz, que é o primeiro órgão que entra em contato com o ar, é aquecer, umidificar e limpar o ar. Então, a gente precisa ajudar o nariz, lembrar disso, e precisa ajudar o nariz a cumprir com a função dele direitinho, para que a gente evite, então, as consequências de uma má função de um nosso órgão, né? Só por curiosidade, esses espelhinhos que a gente tem aqui que fazem isso tudo, esse aquecimento, depuração, tudo mais? Ou... Não. Os pelinhos ajudam nessa função, né? Mas eles filtram só partículas maiores. As menores, lá dentro do nariz mesmo, que é feita a função, né? Até o ar passa por todo o nariz, até chegar na garganta. E aí o ar já está condicionado para ir para o pulmão. Meus filhos, que hoje já estão criados, graças a Deus, o médico na época dava uma ampola, quando chegava o inverno lá, dava uma injeçãozinha. Hoje não se usa mais isso. Não se usa. Não. Hoje já existem, o conhecimento evoluiu e a gente conseguiu entender qual é a função, né, de cada órgão, qual é a função do nariz, a função da garganta, a função do pulmão. E aí, então, existem tratamentos ou cuidados, melhor dizendo, para cada órgão em si. Então, essa injeção, que antigamente era o genérico, né, era meio que a mágica, isso não existe mais. Eu sei que todo mundo fecha a casa toda com frio e tal, e de repente está até concorrendo para o surgimento de mais problemas, fungos, né? Isso. Tem que abrir a casa, botar deixar o sol entrar, né? Perfeito. Você tocou no assunto que é primordial e que todo mundo tem acesso, ou seja, o ambiente em que a gente dorme. A gente passa pelo menos 8 horas dormindo, nos que menos dormem 6 horas, né? As crianças passam mais tempo, os idosos menos tempo um pouquinho, mas normalmente 8 horas. Então, se preocupar em ter um ambiente adequado, ambiente do quarto, ambiente de casa adequado, é fundamental. É o primeiro passo no sentido de cuidar e evitar complicações. Essa coisa de colocar bandeja com água, isso ajuda em alguma coisa ou é coisa também desse folclore, dessa mística em torno do frio? Não, ajuda. Ele é mais voltada para aqueles momentos em que a gente está com o ar mais seco. Sim. Né? Então, naquele momento em que o ar está úmido, né, a umidade relativa do ar está adequada, a gente não precisa lançar a mão disso. Mas quando a gente começou a sentir que o ar está mais seco, existe uma variabilidade entre as pessoas. Então, se você sentiu o nariz mais seco, você deve se hidratar. E colocar a bacia lá para você dormir naquele ambiente que você está dormindo, com água ou uma toalha molhada, etc., ela ajuda o ar a ficar um pouquinho mais úmido e, então, trazer um benefício para o funcionamento do nariz ou, melhor dizendo, da via aérea como um todo. Né? O senhor falou em hidratação, né? Quer dizer que a gente tem que beber mais água do que de costume? Isso mesmo. A gente bebe o quê? 2 litros de água por dia, tá bom? Normalmente. Mas um parâmetro que é bem interessante, pensando que a gente está falando, né, para uma gama grande de pessoas, é prestar atenção na sua urina. Então, se o xixi está bem clarinho, é porque você está bem hidratado. Se o xixi começou a ir para o amarelado,
é porque você está pouco hidratado. Deixa eu falar para o pessoal da terceira juventude que está nos acompanhando, também me incluo nela, né? A gente esquece de beber água. Já reparou? Beba bastante água, meu amigo, você que já passou aí dos 60 anos, né? Cuide dessa coisa aí, porque não é um tal negócio, o velhinho não gosta de beber água, doutor. Exatamente. O velhinho não gosta e a criança precisa da nossa ajuda, porque eles esquecem, né? A brincadeira é tamanha que acabam se esquecendo de tomar água. Então, a gente tem a função de lembrá-los também. E nessa época do ano, a gente tem menos vontade de tomar água. Então, prestar atenção na quantidade de líquido que a gente ingere é um ponto de prevenção importantíssimo, né? Em relação... E aí, prestar atenção também nos extremos de idade, que é o que a gente está comentando, né? Mas os de meia idade, né, os adultos jovens, também, porque às vezes se entretém no trabalho, tem um monte de coisa, correria, vai para lá e se esquece porque não tem sede. Eu ouvi dizer, não creio que seja a sua área, sou eu otorrino, mas também em decorrência de temperatura fria, a sudorese parece que congela e as pessoas vão ficando vermelhas na face, dá uma craca assim no rosto, vai ficando todo mundo vermelho e escamado. Vou pedir para o senhor falar sobre isso também. Eu sei que não é a área do otorrino, mas o senhor pode dar um up aí. Já a gente volta falando aqui com o doutor Luciano Vilela, otorrino. Ele está nos falando sobre as doenças alérgicas desse período que nós vamos entrar agora com o inverno. Já. No próximo bloco, você vai ver alguns mitos e verdades sobre as queimaduras. Continue conosco, voltamos já.